O alimento diário, dessa semana, ele nos traz uma indagação muito legal, né? Trazendo de início o Senhor Jesus, né, como a semente da mulher. Mas uma Sim. semente de uma mulher virtuosa. Amém. Não a semente de uma pessoa comum, mas de uma pessoa toda especial. Senhor Jesus. E nós sabemos, né, que lá no livro de Gênesis houve um descuido por parte da mulher Eva, Sim. que deu ouvido e buscou um diálogo com o desconhecido. E muitas vezes acontece que nós queremos dar ouvido e queremos dialogar com quem não conhecemos. Senhor E Jesus. terminamos abrindo a porta de tudo aquilo que temos, que é a obra de Deus em nossa vida, para que o desconhecido ele entre. E, infelizmente, ele entra e provoca um grande dano. O livro de Provérbios, ele descreve a característica de uma mulher virtuosa. Sim. O livro de Coríntios, Paulo, ele nos mostra a forma como a sagacidade da serpente enganou a mulher. Senhor E o Jesus. livro de Mateus vai nos mostrar que Maria esteve grávida Amém. do Espírito de Deus. Aleluia. Então, nós começamos a passear na mensagem, começamos a andar na mensagem de uma forma muito calma e muito esperançosa. Que o Senhor fale para nós essa noite as características, a advertência contra a sagacidade e a virtude daquela Maria. Amém. Da Maria virtuosa. Amém. Aquela que fez a vontade do Espírito. Quando o Espírito teve comunhão com ela e disse, não te atemorize, que estás grávida do próprio Espírito Santo. Amém. Então, olha como nós deveremos buscar o diálogo e de que forma esse diálogo irá produzir fruto em nossas vidas. Entendemos, irmãos? Por isso que a mensagem dessa semana ela vai nos dizer, Jesus é a semente da mulher. Mas é a Amém. semente da mulher virtuosa. Aleluia. É da mulher virtuosa que ele é a semente. Amém. Ela foi a mulher virtuosa. Não é verdade, Amém. irmãos? Lá no livro de Gênesis, capítulo 3, no versículo 15, está bem escrito assim, porém a inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Já estava relatando quem era a serpente e de que forma ela seria ferida, pelo dano que ela causaria na obra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus ela tem um condão, ela tem uma linha de advertência para nós, ela tem uma maestria de conduzir as nossas vidas, só que nós queremos não dar ouvido à palavra. Queremos agir pelo nosso conhecimento e por aquilo que achamos que é certo e que é errado. Entendemos, irmãos? Senhor Jesus. Mas Jesus, ele foi o cumprimento de toda a profecia. Amém. A pessoa de Jesus veio para se cumprir toda a profecia. As profecias que anunciava no Antigo Testamento já nos conduziam para o Salvador. Amém. Que é o Emanuel, que é o Deus conosco. Amém. Ele é o Deus conosco. Amém. Ele é o Deus que quer estar em nossos meios. Amém. Entendemos, irmãos? Então Amém. vamos passear por essa palavra maravilhosa. Ó Senhor Jesus, por mais que Deus criou os animais, e na sua totalidade, quando ele quis ter comunhão, ele criou o homem. Não é verdade, irmãos? Verdade. E ele buscou no homem a comunhão, como hoje ele busca com a igreja. Amém. Hoje a comunhão de Deus está na igreja. Nós somos a igreja de Deus. Amém. Irmãos, isso é muito rico para nós. Isso é revelador para nós.
Nós somos a igreja que Deus busca a comunhão. Amém. Amém. Irmão, isso é muito... Não, estou numa felicidade aqui tremenda. Amém. O Senhor está mostrando que Ele quer comunhão comigo. Eu sou a igreja de Deus. Amém. Mas eu preciso estar dentro da vontade do Senhor. Amém. Eu não posso estar na minha vontade. Eu preciso estar dentro daquilo que o Senhor planejou para mim. Porque Jesus foi o cumprimento da sua profecia. Porque ele conseguiu cabalmente ser uma pessoa íntegra, conforme a vontade do Pai. Amém. Ele não andou conforme a sua vontade, nem conforme o seu pensamento, mas Senhor. ele andou conforme a vontade do Pai que tinha ordenado. Amém. Irmãos, isso é para nós um grande alívio, que nós temos em quem nos inspirar. Nós temos para quem olhar. Nós temos em quem buscar nossas soluções, né? Nós não devemos mais olhar para nós mesmos, mas olharmos para Cristo. Amém. Amém. Porque Ele é o modelo real. Ele veio da linhagem real, né? Amém. Ele é o Deus, inclusive. Então, nos seus dias de vida, ele realmente fez a vontade do Pai. Ó Senhor Jesus. Amém. Quanto à questão da mulher, quando ela se perdeu, quando ela permitiu que a serpente a enganasse, por que aconteceu isso? Porque ela quis dialogar com a serpente. Eva, na sua totalidade de mulher, quis dialogar com a serpente, que ela não conhecia a serpente. Senhor. É certo que morrerás? Aí vamos trazer essa enquete para o nosso lar. Olha a colocação da serpente. Deus disse que tu morreria se tu comesse? Foi assim que Deus disse? Não é basicamente isso, irmãos? Verdade. Eva vai lá e toca na fruta proibida. De imediato, ela leva a fruta proibida para dentro do seu lar. Vamos chamar assim de lá, né? Para dentro do seu lar. Vamos trazer para a nossa realidade. Aí eu fico sabendo que Jaquinho é uma pessoa de má influência. Alguém me disse na rua que Jaquinho é uma pessoa de má influência. Aí o que é que eu faço? Eu não me contenho. Trago a ideia da má influência de Jaquinho para onde? Para dentro da minha casa. Por quê, Senhor. irmãos? Porque eu fui buscar o diálogo fora da presença do Senhor. Verdade. Eu danifiquei a minha casa e vou danificar a figura de Jaquinho. Senhor. Porque eu busquei um diálogo com um desconhecido. Verdade. Irmãos, quando Paulo escreveu aqui em 2 Coríntios, né, 11, versículo 13. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Cristo, ó Senhor Jesus. Ó, Quando nos afastamos, irmãos, da simplicidade, é quando achamos que somos algo. É quando achamos que temos uma capacidade. É quando começamos a prescrever, a querer que as pessoas vivam segundo o nosso modo, enquanto que, na verdade, temos que ser simples. Amém. Ó Senhor Jesus! Amém. Precisamos dessa simplicidade, né? verdade. Na verdade, irmãos, ela Amém. enganou Eva, atraindo-a a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, da qual Deus lhe proibira de comer, pois quem comesse morreria. Veja bem a palavra, seduzida pela mentira do inimigo, a mulher, acreditando que a árvore era boa e desejável para dar conhecimento, comeu o tal fruto e deu ao marido. Olha que situação. Quando quem está com o áudio aberto? Eu. E ligar.
quando permitimos que o diálogo aconteça com o desconhecido, é isso que acontece na vida do cristão. Ele vai permitir que as subvenções do pensamento, que as colocações que não são de Deus aconteçam em seu meio. E outro, irmão, ele vai achar que está certo, porque ele está dentro da razão dele. Eva, com certeza, ela se achou certa naquele momento. Vamos ler um pouco agora, irmãos. Vamos ler um pouco o livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. O livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, ele vai nos mostrar o seguinte. Romanos 5, 12. Portanto, assim, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte assim também. A morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O que é que nós vemos? Nós vemos a necessidade, irmãos, de nos voltarmos ao Senhor. Porque aí começa a questão da nossa carne, começa a questão da nossa natureza humana, começa a questão da nossa vontade, começa a questão de buscarmos a nossa própria, de atender às nossas próprias necessidades. Enquanto, irmãos, que a necessidade de Deus é uma necessidade de reparar o dano provocado por Satanás em nossas vidas. Nós precisamos, irmãos, parar para ouvir o que é que o Senhor quer de nós, para buscarmos essa perfeição. Só encontraremos essa perfeição quando estamos na presença do Senhor. Essa perfeição ela só vai acontecer em nossas vidas quando estivermos debaixo da presença do Senhor. Você sabe quando é que eu sou forte, irmão? Quando eu estiver de joelho, buscando a presença do Senhor. Aí eu serei forte. Porque a minha totalidade humana é fraca. Quem é forte, irmão, de joelho? Numa condição ali de submissão total. E, de certo modo, o que aconteceu naquela ação não foi da vontade humana, foi da vontade do inimigo. Por quê? Porque quando você desobedece à ordem de Deus, o que foi que Deus disse? Seduzida pela mentira do inimigo, a mulher, acreditando que a árvore era boa e desejava para dar conhecimento, comeu o tal fruto e o deu ao marido. Esse é o conceito de quê, irmãos? Esse é o conceito de acharmos que somos fortes. Enquanto, na verdade, não precisamos ser fortes. Quem precisa ser forte em nossas vidas é o Senhor. É o Senhor que precisa ser apresentável em nossas vidas, não a nossa condição humana. Os irmãos estão me... Estamos ouvindo, viu, amado? Pode tocar Amém, fogo. graças a Deus. Amém. A semente da mulher e o descendente da mulher. A semente da mulher, pois se houvesse a participação do homem, Jesus não teria nascido sem pecado. Mas Jesus veio de uma mulher virgem e nasceu sem pecado. A mulher virgem achou-se grávida do Espírito Santo. Aí já estamos começando a entrar em Mateus 1, 16, 18. Ela não ficou grávida de José, mas sim do Espírito Santo. Esse fato fica evidente neste versículo, porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Ó Senhor Jesus! No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 13, está escrito: a carne é tão terrível que a lei fica doente, e sem capacidade para lidar com ela. Mas para lidar com nossa carne, Deus proveu Jesus. Ele provou para nós que daria para viver de uma forma humana, sem pecado. Porque ele é o modelo. Ele foi o homem perfeito. E ele mostrou para nós
que você pode viver sem o pecado. O pecado é como uma rede que você joga no mar, por mais que ela não traga peixe, mas ela vem pesado. Ela vem trazendo alguma coisa. Bem assim é o pecado em nossas vidas. O pecado em nossas vidas, irmão, é como uma sombra que nos acomete, mesmo que não haja dia, mas aquela sombra vai nos acometer. Por quê? Porque é natural o pecado no ser humano. Por mais que ele diga que não pecou, ele já está pecando. Porque a natureza humana dele é pecar. É natural que ele queira ter vantagem. É natural que ele queira ser um possuidor. É natural que ele não queira ser submisso. E tudo isso não agrada o coração de Deus. Ó Senhor Jesus. Mas Deus, de uma maneira amorosa, mas Deus, de uma forma misericordiosa, enviou seu Filho, em forma humana, com um único propósito: nos resgatar deste pecado. Ó Senhor Jesus. Amém. Nos libertar dessa forma pecaminosa, igreja. Amém. A igreja, na sua totalidade, ela precisa olhar para frente. E ela precisa dizer que a nossa força está no Senhor. A nossa condição humana precisa estar postada no Senhor. Nós precisamos colocar a nossa força totalmente no Senhor. Ó Senhor Jesus. Precisamos ir diante do Senhor para buscar força nele. Por isso que nós precisamos estar de joelho diante da igreja. E junto com a igreja. Porque só seremos fortes, irmãos, se estivermos juntos, unidos num só pensar. Qual é o pensamento? A edificação da casa de Deus. E aonde é edificada? Na localidade. Aonde você junta-se com os irmãos, onde você se reúne com os irmãos para tratar de quê? Da necessidade. Qual é a maior necessidade de hoje? O evangelho. A pregação do evangelho. Amém. Qual é a maior necessidade? O acolhimento, ir buscar aqueles que estão frágeis, e buscar aqueles que estão debilitados. Uma pessoa, quando ela é acometida por qualquer enfermidade, ela fica debilitada. A maior debilitação de uma pessoa, irmão, é a falta de consciência espiritual. Ele vai achar que os irmãos o abandonou. Isso é mentira de Satanás. Verdade. Ele vai achar que não é útil na obra de Deus. Isso é mentira de Satanás. Oh, Senhor Jesus. Enquanto que, na verdade, nós precisamos ir diante do Senhor. Ó Senhor Jesus. Vamos andar um pouco mais, irmãos, à frente. Vamos falar um pouco da mulher virtuosa. Amém. Porque a humanidade ela tem um conceito fático de que a mulher ela errou e de que a mulher foi induzida. Deus precisou da mulher para que a semente dele fosse gerada. Amém. Mas Deus usou a mulher como um canal para que a semente dele fosse gerada e para que a semente dele gerasse fruto, que somos cada um de nós, a igreja na sua totalidade. A igreja na sua totalidade é da onde irá surgir o filho varão. É a igreja, irmãos, que irá gerar o filho varão. A igreja precisa estar grávida para ser gerado o filho varão. Para que o filho varão venha a nascer, ele tem que sair da igreja. Só por meio da igreja que será gerado o filho varão. E será o filho varão que irá reger. Mas irá reger de uma forma amorosa. Amém. De uma forma amorosa que somente o próprio Cristo tem esse amor de nos dar. Amém. Não vamos falar somente da questão de misericórdia, mas da questão de apacentar. Quando você está enfermo, você fica totalmente frágil. Mas o Senhor, Ele quer nos apacentar. O Senhor quer nos elevar. O Senhor quer nos tirar da nossa condição de enfermidade. Uma enfermidade espiritual. Os irmãos, prestem bem. Enfermidade espiritual. Estamos falando aqui da necessidade de nos alimentarmos continuamente, diariamente, da sã palavra de Deus. É por isso, irmãos, que uma live dessa é maravilhosa, porque ela nos dá a oportunidade da comunhão. Ela nos dá a oportunidade de podermos dizer pelo menos um amém, que muitos podem achar que é pouco, mas é a necessidade da complementação da palavra de Deus.
A palavra de Deus, ela precisa gerar fruto em nós, irmãos. Precisamos abrir a nossa boca e confirmar a palavra de Deus. Amém. Amém. Ó Senhor Amém. Jesus. Amém. Precisamos ouvir esses amém que vem da boca de Deus, irmãos. São os filhos de Amém. Deus sendo Glória a Deus. manifestos. Os filhos de Deus precisam abrir as suas bocas e proclamar para os nossos inimigos que ele não tem vez em nossas vidas. Porque nós temos o nosso Aleluia. mediador, nós temos o nosso Deus, nós temos o nosso protetor, que já interviu por nossas situações. Amém, irmãos? Irmãos, Amém. vamos dar uma lidazinha. Amém. Vamos Amém. dar uma lidazinha no livro de Provérbios. Vamos ver um pouco a característica da mulher virtuosa. No livro de Provérbios, capítulo 31, a partir do versículo 10 e 11. É muito rico essa leitura. Essa leitura, eu confesso aos irmãos que eu não conhecia essa leitura. Já devo ter lido, mas não ter visto com tanta paciência. Quando o marido tem uma boa mulher em casa, ele tem plena confiança nela. E a miséria nunca chega à sua casa. Essa esposa exemplar faz o seu marido sempre o bem e nunca o mal. Se você considerar toda a descrição feita, perceberá que essa mulher faz de tudo e está atenta a tudo. Aí a gente vai passear, né? A partir do versículo 12. Do versículo 12. E Jânio, está com a sua Bíblia, Jânio? Não, tio. Tô não, aqui, que eu tô Ah, está em no outro trabalho, né? setor. Isso. Beleza. Mas olha, Jânio, olha que riqueza que é essa palavra. A partir do versículo 10. Ó. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de fina joia. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem, o mal e não mal, todos os dias da sua vida. Aí vai falar que ela busca lã, ela é como um navio mercante, e ainda à noite já se levanta e dá mantimento à sua casa. Examina uma propriedade, planta uma vinha, com a renda da vinha do seu trabalho, cinge os lombos, ela percebe que o seu ganho é bom, estende as mãos. Irmãos, é muita riqueza. Aí quando a gente chega aqui, no versículo 19, tem a seguinte frase: Senhor Jesus, estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roça, abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. Aí nós vemos 3 características da igreja. Você foi chamado para dentro do corpo de Cristo. Você está na igreja. Você faz parte do corpo de Cristo. A igreja ela tem que ser solícita. Ela tem que estar atenta. Ela tem que estar sempre de braços abertos para receber as pessoas. Como ela também tem que estar sempre com a mão estendida para alcançar o necessitado. Eu sou necessitado desse acolhimento. Eu preciso desse Amém. acolhimento. Eu também. Ô, glória! Porque nós estamos juntos no corpo de Cristo. A Amém. igreja, na sua totalidade, ela é aquela que acolhe, ela é aquela que abraça, é aquela que percebe a fragilidade de quando o irmão está doente. Ela Amém. é aquela que a visita, né? Ela é aquela que liga, que pergunta. Essa é a igreja na sua função institucional. A igreja não é apenas uma reunião. A igreja não é apenas uma comunhão semanal. A igreja é uma comunhão diária, onde todos nós deveremos ter algo em comum, que é a comunhão santa, a comunhão dos santos. Verdade. Irmãos, isso é maravilhoso. Quando ele fala aqui, ó, estende as mãos, o versículo 19, ao fuso, mãos que pegam na roça. Abre a mão do aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã. Escarte. Irmãos,
A justiça de Deus que está dentro da igreja, ela precisa ser expressa através de ações. Precisamos ser aqueles, irmãos, que estaremos sempre no coração e na vontade do Senhor. Ó Senhor Amém. Jesus. Amém, irmãos? Amém. Amém. Ó Senhor Jesus. Os irmãos estão me acompanhando bem, não estão? Irmão Zé da Bananeira está ouvindo você. Ô, glória! Amém. Graças a Deus. Aqui nós vemos a necessidade de estarmos cada vez mais juntos e cada vez mais unidos para nos aproximarmos das pessoas, como igreja, em apacentar, em cuidar, em ministrar, em estar preparado para um serviço, em ser recepcionista, em servir a mesa, em varrer o local. Irmãos, tudo isso aqui, na verdade, é a igreja na sua instituição. A função principal da igreja, você pode dizer, é ir atrás de pessoas, é ir atrás de almas, como muitos irmãos começam a delegar essa frase. Né? Mas, irmãos, nós precisamos nos render diante do Senhor. Precisamos nos render diante da sua vontade. O que é que o Senhor quer da igreja hoje? O Senhor quer que a igreja saia e propague o evangelho. O Senhor quer que a igreja saia e apacente os necessitados. O Senhor Amém. quer que a igreja estenda as mãos e vá atrás daqueles que precisam dele. Amém. Se nós não dispormos, quem vai se dispor? Nós Verdade. precisamos ir às pessoas. Nós precisamos ser aqueles que estendem as mãos. Nós precisamos, irmãos, ser essa mulher virtuosa. Amém. Nós precisamos ser a semente de Deus. Porque a semente de Deus aqui na terra é a igreja na sua totalidade. Amém, Amém. irmãos? Ó Senhor Amém. Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Amém. Cristo já morreu e ressuscitou. E está sentado à direita de Deus, enquanto aguarda o momento do julgamento. O Pai a ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento. No livro de João, ele mostra que essa necessidade de estarmos cada vez mais conectados ao Pai, de estarmos cada vez mais sobre a vontade do Pai. Amém, irmãos? O Amém. Senhor valoriza muito a igreja, porque é ela quem vai cooperar com ele para fechar esta era. Principalmente os dias da última geração, os da era final, da era do Apocalipse. Hoje, o Senhor está conseguindo levantar o exército. Aí eu lhe pergunto, você faz parte desse exército? Amém. Eis-me Amém. aqui. Eis-me aqui, porque precisamos nos alistar no exército vivo. Amém. Precisamos estar dentro da vontade do Senhor. E quais são as nossas armas? A palavra de Deus. Aleluia. É a palavra de Deus que são as nossas armas. Ó Senhor Jesus. Precisamos nos alimentar. Por isso a necessidade de estarmos sempre nos fortalecidos na palavra. A comunhão, o desfrute diário. A necessidade de sermos obedientes. Ó Senhor Jesus. Irmãos, nós temos vários institutos para exercitarmos os nossos dons. Temos os CEAPs, temos a evangelização, que é a comportagem dinâmica, Amém. temos as reuniões ministeriais, Amém. né? E temos várias e várias ferramentas onde o Senhor vai se apresentar para nós. Amém. Ó Senhor Jesus, Ó Senhor Senhor Jesus. É muito rico, irmão. Sabemos que o Senhor nos dá uma gama de oportunidade de estarmos conectados com a vontade dele, de estarmos dentro da vontade dele. Porque se você fala, eu não sei evangelizar, como os irmãos evangelizam, eu não sei passar livro, como os irmãos passam. Mas, irmãos, você pode estar no local de reunião servindo. Amém. Amém. Senhor Né? Jesus. Você pode, irmãos, você pode participar da reunião aqui. Você está servindo a Deus. Porque a semente de Deus é a palavra. Amém. Os irmãos percebem como nós conseguimos caminhar. Saímos de uma condição falha, de uma pessoa que buscou um diálogo com desconhecido. Nos arrependemos
Enquanto nos conectamos com o Senhor, a igreja estende suas mãos para nos receber, a igreja nos alimenta com a sua palavra, Amém. num exercício espiritual, e hoje nós somos a igreja que iremos estender as nossas mãos em busca das pessoas. Amém. Irmãos, olha que fantástico, olha que a fase, olha que círculo em qual nos encontramos. Irmãos, isso é maravilhoso. A palavra de Deus, ela é rica. Ela é rica, ela é rica, ela é rica, maravilhosa. Nós precisamos ser como aquelas crianças, aquele jovem que tem todo o vigor para servir o Senhor. Nós não devemos olhar a nossa necessidade de nossa idade, porque o Senhor, ele conta com cada um de nós. Amém. Ó Senhor Jesus, vamos passear, vamos andar um pouquinho mais. Amém, querido? Amém. Ó Senhor Jesus, vamos ver um pouco a questão de Maria, né? Como ela foi obediente ao chamado e como ela aceitou que aquilo que estava vindo para ela não era de maneira nenhuma algo que iria maltratar a vida dela, mas que era uma bênção para ela. Do mesmo jeito como Maria recebeu o anjo falando para ela que do que ela estava grávida era Deus na forma do filho, bem assim nós temos que receber a palavra do Senhor hoje. Toda a palavra do Senhor, irmãos, ela tem que ser recebida e aceita como palavra de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. É Deus falando para nós hoje. Deus está nos guardando. Olhe onde nós estamos. Estamos em nossos lares, ouvindo uma palavra. Irmãos, quando que isso ia acontecer? Quando? Não precisamos nos deslocar. A palavra, quer dizer que as ferramentas que o Senhor está usando são outras, mas qual é a intenção? A mesma. Fortalecer o seu corpo, edificar o seu corpo, trazer membros para dentro de um viver celestial. Amém. Você está no seu lar, você está no seu ambiente, onde você pode ficar de qualquer forma atento. E você pode estar com alimento diário aqui, acompanhando. Quando que nós tínhamos isso, irmãos? Irmãos, tudo que o Senhor tem é o melhor para os seus filhos. E nós somos os filhos de Deus hoje. Nós somos a igreja de Deus hoje. Nós somos aqueles que iremos estender os braços para alcançar as pessoas hoje. Amém. Porque o Senhor, Ele está conosco. O Senhor está no nosso meio. O Senhor quer nos alcançar. Ó Senhor Jesus. No livro de Lucas, dá uma lidazinha aqui no livro de Lucas, bem rapidinho, para os irmãos entenderem. Lucas 1, 38, só a parte A. Quando ele fala aqui, ó. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor. Nós temos que ter essa mesma atitude quando formos chamados para a obra do Senhor. Está aqui a serva do Amém. Senhor. Glória a Deus. Evangelização Domingo do Bosque. Quem vai? Amém. Está aqui o servo do Senhor. Amém. Eis aqui o servo do Senhor. Amém. Amém. Partido o pão, domingo de manhã, quem vai? Eis aqui o servo do Senhor. Depois de partir do pão, vamos nos reunir e levar a panela. Ó, Amém. tá ruim para nós. A palavra espiritual e depois da alimentação tá muito ruim para nós, irmãos. E isso é obra de Deus em nossas vidas. Amém. Ó Senhor Jesus. Por isso que nós precisamos ser simples. Não devemos questionar. Quando questionamos, nós colocamos na nossa mente aquilo que não é de Deus. Foi por isso que houve a queda de Eva. Porque ela questionou, ela ficou buscando entender aquilo que não tinha necessidade de entender. Senhor Jesus. Deus disse, deste fruto não comerás. No dia que comerás, certo que morrerás. Porém,
observou que nessa frase tinha uma possibilidade daquilo que o Senhor Deus tinha falado não ser verdadeiro. Aí o que foi que ela fez? Ela ficou questionando. Aí ela começou o quê? A dialogar com quem ela não poderia dialogar. Foi dialogar justamente com quem? Com a serpente. Aí você pode dizer bem assim, mas Adão foi descuidadoso quando ele não percebeu que a mulher estava só. Mas Adão tinha os afazeres. Porque o homem é o seguinte, levanto, vou para o trabalho, chego, almoço, tal. A mulher não, a mulher já é mais intuitiva. Vou organizar, vou preparar o almoço, mais tarde eu vou me organizar, mais tarde tem a gente. E o homem não, o homem ele é pragmático, ele vai lá e faz. E a mulher não, ela é aquela que ela gosta de ouvir. Porém, foi nessa situação que aconteceu com Eva. Ela ouviu e dialogou aquilo que não era necessário para ela. Então, irmãos, devemos ser como Maria. Eis aqui a serva do Senhor. Tudo que o Senhor falar para nós, devemos apenas obedecer e seguir a vontade do Senhor. Amém? Amém. Ó Senhor Jesus, sejamos simples como Maria. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graças diante de Deus. Aleluia. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Então, Amém. todos nós recebemos um convite nesta noite, que Sim. foi de ouvir o falar do Senhor. Amém. Todos nós recebemos um chamado, né? Que é de seguir a obra de Deus, Amém. através de uma reunião, através de uma pregação do Evangelho, através de uma panfletagem, através de uma comunhão, de uma reunião pelo Meet. Tudo isso são ferramentas que o Senhor nos dá e oportunidade de nos aproximarmos dele próprio. Sabemos que a igreja, na sua totalidade, a função dela é acolher e ir atrás dos debilitados. Sabemos que a igreja, na sua maioria, é a igreja universal e sabemos que a igreja só pode ser gerada através da mulher. Ó, Sabemos Senhor. que o Senhor já veio para nós. E sabemos que o filho varão sairá da onde? Da igreja. Amém. E sabemos que a igreja é aquela que irá gerar o filho varão, que irá reger, que irá apacentar, Sim. que irá apacentar a todos nós. Amém. Irmãos, para mim foi uma grande honra poder servir o Senhor, ministrando aqui essa palavra. Peço perdão, irmãos, se não foi a contento, mas prometo aos irmãos que na próxima irei buscar cada vez mais. E oro ao Senhor para que eu possa ter uma próxima Glória a oportunidade. ti, Senhor. E os irmãos fiquem à vontade para compartilharem, viu, irmãos? Amém. E olha que eu só falei só até quarta-feira, viu? Amém, queridos? Já não sou eu, mas hoje é Cristo que vive em meu ser. Porque Jesus é o que preciso, enchendo o meu viver. Já não sou eu, mas